Oi, gente! Vou falar um pouquinho sobre aplicação de conteúdo nas turmas. A gente como professor, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Aplicar o conteúdo com qualidade, visando o resultado, requer experiência, paciência, precisa ter uma vivência e precisa saber o que está fazendo, né? São alguns itens muito importantes para aplicar um conteúdo. Eu preciso estar muito certo daquilo que eu estou fazendo. Para isso, eu preciso estruturar antes uma aula e saber o que eu quero com aquela turma, certo? Antes de aplicar. Para aplicar qualquer tipo de conteúdo, vocês precisam pensar que normalmente a gente vai pegar uma turma que são completamente diferentes. Cada um tem um nível técnico, cada um é de um jeitinho, sabendo que o mais importante é o professor respeitar aquele aluno, tá? Que aquele aluno que está na sala de aula, ele tá porque ele quer, porque ele gosta, certo? Independente se ele tem dificuldade ou não, certo? Ambos gostam, ambos estão ali e a gente precisa saber aplicar para essas duas diferentes pessoas. Eu sempre falo, quando a gente vai aplicar esse conteúdo, passar esse conteúdo, a gente precisa ter uma boa oratória, ter convicção daquilo que a gente vai falar e a gente precisa de um carisma. O carisma que eu falo é o cuidado, é você saber falar com o aluno, ser verdadeiro e ele entender aquilo que você está falando. Isso é muito importante, gente, porque sem carisma fica muito difícil o nosso acesso com o aluno, né? Eu sempre procuro, quando eu vou passar uma aula nova ela leva um tempo para ser passada, eu procuro sempre, antes de ir para a sala de aula, pensar como eu vou passar isso para aquele grupo de bailarino, né? Se eu vou passar em tempos, em blocos de tempos, como eu vou falar esse caminho, se é uma turma infantil, se eu posso usar alguns exemplos como aviões, como água. Eu sempre penso nesses caminhos que o corpo faz e o que ele pode relacionar para poder ficar mais fácil. Isso é muito importante, tá, gente? Para o adulto, para o avançado, lógico que ele já passou por esse processo, é muito mais fácil, né? A gente tá transmitindo e passando. Mas isso não significa que também não tenha que ser passado com cautela e explicando muito bem. Até porque ali a gente vai trazer um outro lugar, uma técnica um pouco mais apurada. O adulto, o avançado, a gente precisa trazer o artístico muito presente desde o início da aula, né? Isso não pode ficar separado no avançado. Então, assim, busquem caminhos para que esse conteúdo que você vai aplicar fique claro para o aluno. Se você tiver uma técnica para passar isso, você vai ver que o resultado do seu aluno vai ser mais rápido. Então pensem nisso, tá? Isso é uma dica para vocês. Estudem antes como vocês vão passar esse exercício, pensando na movimentação que existe, pensando o que você pode falar sobre essa movimentação que possa relacionar e entrar nesse corpo e ele executar, ok? Então isso é uma dica muito importante, essas relações de fora para dentro desse corpo relacionado ao jazz e trazer isso para a sala de aula. Fechou, gente? Até a próxima!